Boa tarde, povo de Deus. Glória a Deus. Passando aqui para desejar uma ótima tarde para todos vocês, certo? E eu vou trazer uma pequena saudação, uma pequena palavra, muito curtinha, para que não tome muito tempo, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 9. Aqui tem uma personagem de uma mulher vitoriosa. Essa personagem aqui, que eu admiro demais, né? Que é uma das personagens que eu gosto mesmo de ler e de entender o que se passava na cabeça daquela mulher. E aqui eu tô falando da mulher do fluxo de sangue, essa guerreira. Essa mulher, ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Ela passou por muitos obstáculos para poder conseguir chegar até Jesus, para poder ser curada. Aqui no capítulo 20 do versículo 9 de Mateus, diz assim: E eis que uma mulher que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar em sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Glória a Deus, a mulher ficou sã. E essa passagem é muito interessante. Ela tem assim bastante conteúdos para que a gente possa expandir. Mas eu quero só falar somente dos 4 obstáculos que ela enfrentou para poder chegar a Jesus, para a gente entender que para a gente conseguir nossa vitória, conseguir o nosso milagre, não é simples. Tem os obstáculos para que a gente possa enfrentar. Tem os obstáculos, tem as dificuldades, tem as lutas. E essa mulher sofreu muito, desde a adolescência dela, que essa mulher sofria, que essa mulher era rejeitada entre os povos, porque ela tinha aquele sangramento que não cessava. Desde o primeiro início que ela começou, que ela teve a sua, como é que eu digo, que ela teve o seu sangramento mensal, né, como todas as moças têm, que chegou os dias dela especial, dela tá passar aqueles dias com aquele sangramento. Que chegou dos 2, 3, 4, 5 dias e nada. E naquele tempo, quando a moça ficava, era quando ela chegava nesse tempo especial da sua regra descer, a sua mãe levava aquela jovem, aquela adolescente até um certo lugar, né? Para que ela passasse lá os períodos dela, porque para os homens, para as outras pessoas, era uma imundície. Era uma imundície, a pessoa quando descia a regra, né? Era uma imundície para as outras pessoas. Então elas ficavam em isolamento, junto com outras pessoas, doentes também, eles ficavam ali tudo junto. Para eles era uma doença, né? Só que aconteceu que essa menina, quando a mãe dela deixou ela lá, que foi buscar ela depois de 4 dias, mais ou menos, vamos supor, ela não tinha parado ainda. O sangramento dela ainda estava. E a mãe dela voltou e ela continuou lá. E a mãe dela foi de novo, chegando lá, se deparou com a mesma situação, ainda não tinha cessado. E assim, a vida daquela jovem foi uma vida triste, uma vida de amargura, uma vida de sofrimento, de dor. Porque você imagine, o nosso tempo normal, de nossa regra, é 4 dias, 3 dias, até 5 dias ainda é normal. Mas você já passar disso aí, já é uma coisa fora do normal. A gente já vê que ali tem uma doença, né? Então essa jovem, ela sofreu desde esse tempo dela até a idade dela adulta, que fala aqui que ela passou 12 anos sangrando sem parar. Ela tinha gastado tudo que ela tinha para poder ser curada.
Mas não era para o homem curar. Tem coisas que não é para o homem fazer. Tem coisas em nossas vidas que é para Deus fazer. E o que nós precisamos fazer é ir até Ele. É conseguir transpassar as dificuldades, as barreiras, para poder chegar até Jesus, para que Ele possa realizar em nossa vida o milagre. E o primeiro obstáculo dela foi ela criar forças, criar força, criar ânimo para se levantar daquele leito, para poder ir atrás de Jesus. Ela teve que encontrar forças, porque era uma pessoa que vivia só. Eu imagino assim, ela sendo uma pessoa raquíticazinha, fraca, porque imagina a pessoa perder o sangue do seu corpo direto. Deveria ter uma anemia profunda, alguma coisa, né? Que lhe tornava fraca, com certeza. E ela teve que criar forças para se levantar do leito. O segundo obstáculo, ela teve que enfrentar a vergonha. Imagine aí a vergonha, porque ela sabia que as pessoas sabiam que ela era doente há 12 anos. Você imagina a vergonha que ela passava. E todo mundo olhar para ela assim e dizer, olha ali, a doente, né? Ela é doente. Essa mulher, ela é uma heroína. Para mim, ela é uma heroína porque ela venceu todos os seus obstáculos para poder se aproximar de Jesus. A vergonha passou por cima arranjou força de onde não tinha. E o terceiro obstáculo, ela teve que criar forças para enfrentar a multidão. Pois, segundo a medicina, aquela mulher era raquítica, era fraquinha, era frágil. Ela teve que criar força para enfrentar aquela multidão, porque quando Jesus andava, a multidão andava com ele. Muitas pessoas andavam com ele, era pessoas de todo jeito, doente, era pessoas que já tinham sido curadas, que andavam com Jesus. E ela ouvindo aquele movimento que Jesus ia passar ali, ela não perdeu tempo, imediatamente ela criou forças. Não, Senhor, eu tenho que criar força para me levantar daqui, porque agora é a minha vez. Ela tomou atitude, ela se levantou. Aleluia. Ela se levantou, ela tomou atitude e se levantou, mesmo raquítica, mesmo sem força, mesmo envergonhada, por as pessoas saber que ela tinha aquela doença. Mesmo assim, ela enfrentou. E o terceiro obstáculo, ela teve que criar, aliás, o quarto obstáculo, ela teve que ir contra os judeus daquele tempo, pois ela não podia em ninguém se aproximar de ninguém, porque ela ia se aproximar de Jesus e ela achava Jesus era estranho, ela não podia se aproximar de estranho, e ela tinha Jesus como um estranho, entendeu? Para ela, Jesus era um estranho. E ela teve que tocar em Jesus, porque ela dizia consigo mesma, eu preciso ir, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Ela enfrentou esses obstáculos. Pela sua fé, sua pequena fé, ela alcançou a cura. E o objetivo que era ser curada, o seu milagre e a sua cura, ela encontrou. Glória a Deus. Porque ela não desanimou, ela não se entregou, ela não ficou sofrendo calada, sozinha. Ela procurou, ela cansou de tanto sofrer e ela tomou aquela atitude, que é uma atitude que nem todo mundo tem coragem de fazer. E ela tomou aquela atitude de se levantar, de enfrentar toda aquela multidão, de passar por cima da lei dos homens, que eles não permitia que esse tipo de pessoas andassem no meio de pessoas normal, comuns, pessoas sãs. E ela ali, escondidinha, e ela foi ali se arrastando, e tocou na orla do vestido de Jesus. E ela foi curada. Ela foi curada. Nosso Deus é o Deus de cura. Ele ainda opera ainda hoje. Ele ainda cura ainda hoje.
Através da nossa fé, através da nossa pequena fé, o Senhor ele cura qualquer tipo de enfermidade. Mas quando é para o propósito dele, quando tudo está dentro do propósito dele. E Jesus, ele ali curou aquela mulher e saiu maravilhado, porque ele sentiu que dele saiu poder, saiu virtude. E ele procurou entre toda a multidão, quem me tocou, quem me tocou? E os discípulos de Jesus, mestre, tanta gente que te toca, tu vem perguntar quem te tocou, mas alguém me tocou com fé. Toca em Jesus com fé nessa tarde. Toca em Jesus com fé, que ele vai te curar. Ele vai te levantar. Ele vai te ajudar a enfrentar os desafios e os obstáculos da vida. Toca em Jesus, porque ele tem cura, ele tem milagres, ele tem vitória para nos entregar. E aqui eu termino aqui minhas palavras e espero que essa mensagem, você medite nessa mensagem. Vá lá na Bíblia, leia Mateus 9, do capítulo 20 até o 22, até o 23, todos se você quiser ler, tá certo? Fique na paz de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e amém. Amém, meus queridos. Fica na paz. Deus abençoe a todos.